Me fala aí, Caio, o que que você acha, o que que você entende ali sobre criar bons requisitos para que a gente possa começar ali a nossa sessão? Boa, boa. Eu acho que quando a gente vai falar em desenvolvimento, né, de software, e isso é uma coisa que já vem de muito tempo, mas de uns tempos para cá, a gente vem dando mais atenção nessa questão, é que não dá para a gente simplesmente pegar e sair desenvolvendo, né? Então, quando a gente fala de bons requisitos, né, como o nome já fala, requisito é tipo o que é realmente restritamente necessário para que aquela funcionalidade atinja o objetivo dela, né? Então, é, essa questão de bons requisitos é a gente conseguir descrever de forma literal mesmo, tipo, realmente colocar no papel o que a gente quer que aconteça, né? Desde o que a gente vai fazer e o que vai acontecer. Então, a gente tendo isso descrito, e um outro ponto também, o que não vai acontecer e o que a gente não quer fazer. Então, isso faz com que a gente tenha uma qualidade muito maior de insumo para começar o desenvolvimento. Então, a gente tira alguns achismos do nosso fluxo de desenvolvimento, que é, putz, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Esses e se's, eles têm que estar muito bem descritos antes de começar o desenvolvimento. Pode começar com esses e se's? Pode, ok. O nosso ponto aqui é que quanto mais bem descrito, melhor vai ser nossa performance e maior vai ser a qualidade do que a gente vai entregar. Mas vamos pegar um requisito aqui, uma narrativa inicial aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre ela e chegar a uma conclusão se ela está sendo boa ou não ali para o nosso cenário, né? Perfeito. Então, imagina um cenário onde eu, como um usuário, eu quero que o aplicativo ele carregue uma lista de restaurantes, né, barracas de praia aí para o nosso caso, para que eu possa escolher qual deles é, é melhor para eu fazer o meu pedido também e poder reservar, quem sabe, um guarda-sol, né? Essas narrativas. E um Uhum. dos objetivos que a gente tem como desenvolvedor também é criar bons critérios de aceite, né? Para que isso possa nos guiar ali a um código cada vez com mais qualidade, né? Então, pegando o exemplo que a gente fez em cima aqui, trazendo isso para alguns critérios de aceite, então, e aí como que a gente faz, né? Quando a gente fala de BDD ou desenvolvimento orientado ao comportamento, né? Isso, obviamente, numa tradução para o português, basicamente a gente precisa pegar um dado, quando isso vai acontecer, e então qual que é a resposta que aquilo deveria dar para o nosso sistema, né? Então, lendo ali novamente a nossa narrativa, a gente pode tirar algumas conclusões que, dado um usuário, qualquer pessoa que esteja abrindo nosso aplicativo, quando ele abre a lista de restaurantes, então os restaurantes são exibidos num formato de listas, né? Mas aí eu acho que entra aquele ponto, né, que você falou de algumas suposições que a gente pode fazer, né? E aí, Uhum. se a gente começar a se debruçar um pouco mais sobre essas suposições, eu acho que a gente pode ter uma ideia se essa nossa narrativa, esses nossos critérios de aceite, eles estão fazendo sentido, né? Sim. Então, vamos pegar um primeiro exemplo ali que a gente pode trazer, né, daqueles ICs que você falou. O que deve acontecer quando o cliente não possui internet? Sim. Acho que um dos principais problemas que eu vejo hoje em aplicações, que a gente sempre assume que quem está usando tem internet, mas e se não tem? Qual que é o comportamento padrão? São raros os locais onde eu trabalhei e fiz uma tela que esperava não ter internet. E assim, o mínimo que a gente tem que fazer nesses cenários é tipo, olha, você precisa de acesso à internet para acessar essa tela, o mínimo. Mas com aquela narrativa inicial, a gente não sabe o que precisa ser feito. Exato. E aí eu acho que, então, tirando um pouquinho do que você falou, eu acho que a gente consegue ter essa segunda conclusão, ou esse segundo IC aí. Legal. E se a gente não possui internet, o que que a gente vai fazer? A gente vai mostrar um erro, ou a gente vai pegar algum dado do cache, alguma coisa assim, né? Sim.
E aí eu acho que um terceiro caso que a gente pode falar, que eu acabei de comentar de cache, né? Porque a gente está falando, poxa, legal, o que eu faço aqui? Eu mostro erro, não mostro erro, tudo. O terceiro é, se teremos dados em cache? Se sim, quanto tempo ele é renovado, né? Então, a gente vai lá, começa a conversar com o nosso pessoal de produtos ali, né? E aí eles vão começar a falar assim, eu acho que, não, vamos pegar um dado do cache, mas de quanto tempo esse cache ele faz sentido, né? Para o Sim. nosso negócio, né? Caso contrário, qual que é a mensagem de erro que eu vou exibir para o cliente? Porque imagina que a gente está com um problema dentro das nossas APIs, né? Então, a nossa aplicação ela não é offline, e aí a gente vai mostrar uma mensagem para ele vai poder retentar isso, quantas vezes ele vai poder retentar, né? Ou, porque senão fica aquele botão para sempre, né? Fica em loop ali, tipo, tenta e aí volta erro, tenta e volta erro. Então, acho que quando a gente fala de bons requisitos ou de boas histórias bem descritas, é muito. Seria excelente, né? Não são todos os casos que a gente vai conseguir, obviamente, foi o que você comentou, mas seria excelente que a gente pudesse responder a maioria dessas perguntas antes mesmo de começar a codificar, né? Porque isso Sim. pode, de fato, mudar ali o nosso rumo do desenvolvimento, né? Vamos imaginar um cenário onde a gente fala assim, não vai ter cache, tá? Então, se der algum erro, a gente vai e exibe uma mensagem de erro para o cliente. A gente Sim. faz isso, desenvolve, eu acho que vai ser um custo mais fácil, mais rápido. A gente Sim. sobe essa feature para o cliente e aí a gente começa a ter vários problemas para manter nossa estrutura em pé. E aí vem o PM ali e fala assim, olha, vamos colocar um cache, alguma coisa para ele poder recuperar. E aí a gente, o quanto isso pode de fato impactar na nossa, no nosso desenvolvimento, né? Sim. Aí até pegando o gancho de dois pontos que você falou, que aí entram muito mais como curiosidade do que expressamente o que a gente está comentando aqui, é primeiro a questão do cache. Como você comentou, a parte de, para o nosso produto, qual é o tempo necessário para o cache. Na época que a gente trabalhava junto lá no Zap, que é uma parte de aluguel de imóveis e compra de imóveis, né? Ali o cache ele pode ter um tempo mais razoavelmente alto, né? Porque não é comum você vender e alugar um apartamento tipo uma vez por dia, uma vez por mês, é raro. Então essas transações elas acontecem com uma certa lentidão, vai. Se eu for comparar, por exemplo, com o extrato bancário. O extrato bancário a gente não pode ler de um cache, porque imagina uma conta empresarial, por exemplo, que está tendo transações o tempo inteiro. Se eu for ler do cache, a pessoa vai achar que não está acreditando, enfim, ele fez um depósito e não caiu na conta. Então, assim, o cache é uma coisa que ela é sensível de acordo com o seu modelo de negócio e com o seu produto. E um outro ponto também acho que é interessante comentar é a questão do retry, né? Que o Júlio comentou assim, tem um botão ali, quantidade máxima de tentativas. Quando a gente tem algum serviço, por exemplo, vamos supor que a gente está na home do nosso app aqui de pedido de comida na praia, e aí alguma coisa, um dos nossos serviços está fora do ar. E esse serviço ele está em um servidor da vida lá, que funciona, só que ele está quebrado aquele serviço, mas tem uma série de outros elementos que estão nesse servidor. Se esse botão de retry, de tentar novamente, ficar o tempo inteiro aberto, o que pode acontecer? Se tiverem muitos usuários tentando acessar essa requisição, né, acessar esse serviço, e ficar ali tentando, eles podem derrubar o nosso servidor. Então, assim, além daquela funcionalidade não funcionar, o servidor inteiro pode cair e comprometer toda a parte da aplicação, e não só aquele pedaço específico. Então, E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando. A gente deixou um link na descrição do vídeo. Você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!